Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Roberto do canal Você Sabe Tudo Sobre História e essa é uma playlist de filmes que vocês devem assistir nessas férias. Quer saber mais sobre isso? Não saia daí! E começando essa nossa vídeo dica aqui, nossa playlist, já que estamos em férias, eu acho que é um filme que vai te trazer um pouco de mais atenção no que você deve comer, tá? Então é esse aqui, Super Size Me, a dieta do palhaço. Eu acho que você já deve ter ouvido falar sobre esse filme, tá? Que ele vale a pena, que é a história de um cara que ele vai consumir durante um mês, ou tentar consumir durante um mês, não é? A comida, né, fast food, se a gente pode chamar isso de comida, não é? Da McDonald's. Então ele vai a vários especialistas, ele vai numa nutricionista, ele vai num cardio, né, para ver como é que tá a pressão dele, como é que tá o peso dele, como é que tá, não é, o corpo dele, que é conforme ele for se alimentando e é comendo todos esses dias. Milkshake, batata frita, os hambúrgueres, ou seja, quais são as consequências para o corpo dele, ou seja, também alertando a gente, se a gente consumir esse tipo, né, de junk food, ou seja, comida lixo, né? Ah, professor, você não come isso? De vez em quando. Esse outro filme é baseado em fatos reais, que se passa ali na década de 70, que é a história, né, do primeiro detetive afro-americano, Ron Stallworth, que ele vai se infiltrar naquele grupo que é a Ku Klux Klan. Eu estou falando desse filme aqui, que é Infiltrado na Klan. Vale muito a pena você assistir esse filme, que é baseado em fatos reais. Se você gosta de Revolução Francesa, Luís XVI, a Maria Antonieta, a Sociedade Estamental, primeiro estado, que é o clero, segundo estado, a nobreza, terceiro estado, né, o resto da sociedade, né, incluindo aí a burguesia, né, você deve assistir esse aqui, que é Maria Antonieta, que é com aquela atriz, né, do Homem-Aranha. Lembra do Homem-Aranha do Sam Raimi, né, do diretor Sam Raimi, que tem o Tobey Maguire, que é o melhor Homem-Aranha. O professor é o Tom Holland. Não é não. Assista o Homem-Aranha de 2002, depois você assiste o segundo, e o terceiro, que tem o Venom lá, não é tão bom assim, mas não é culpa do diretor, não é culpa do produtor, tá bom? Mas é um filme muito legal, que ele vai falar sobre a Maria Antonieta, que você que gosta da Revolução Francesa sabe que ela também é chamada de Madame Déficit, ou seja, Madame Crise, não é? O luxo, não é, das suas festas, dos seus cortes de cabelos, não é, extravagante. Mas o filme, ele também mostra, né, que a rainha ela entra, né, ela está numa França cheia de vícios, traições, jogo político, e você sabe como termina, não é, a história dela, não é, guilhotinada, não é, primeiro é o Luís XVI e depois é ela. Então é um filme muito bom, que mostra o contexto aí, não é, dessa nobreza, né, cheia de vícios aí, não é, que explorava principalmente o terceiro estado. Vale a pena, tá? Maria Antonieta. Esse outro filme aqui, o próprio título dele, a própria sinopse dele é bem interessante, não é? Que é Os Falsários. Eu tenho essa versão aqui em Blu-ray, porque ela foi totalmente remasterizada, e ela é baseada em fatos reais, a história de um judeu que falsificava dinheiro para o nazismo, que é um dos maiores esquemas de corrupção, né, que era para financiar a guerra. Vale a pena esse aqui, Os Falsários. Pegando aí o contexto ainda, né, da Segunda Guerra Mundial, eu já fiz uma aula específica desse filme, mas eu achei interessante incluir nessa playlist, porque vale a pena você assistir, que é Jojo Rabbit, do diretor Taika Waititi, ou Waititi, né, como alguns dizem, tá? Que ele vai mostrar a história de um garoto que tem como seu ídolo
o Adolf Hitler, que no caso é feito pelo próprio diretor, tá? O que é legal, não vou te dar spoiler, porque é aquele filme que primeiro ele te assusta pela história de um garoto que tem como ídolo Hitler. Não é? Então, quando ele passou o trailer no cinema, quer dizer, antes dele estrear, ele foi alvo de várias críticas, né? Como pode fazer apologia. Mas eu te garanto que o filme ele não é uma apologia. Seria interessante você ver a história de um garoto que ele vê o Hitler como um ídolo, não é? Como exemplo, aquele fanatismo todo, né? De raça perfeita, aquela coisa toda, né? Mas ele começa a ver os horrores da guerra. E aí vale a pena você ver o desenrolar dessa aventura aqui, que vale muito a pena. Você pode estar perguntando, pessoal, não tem nenhum filme que tenha, né, alguma abordagem aí da Primeira Guerra? Tem, não é? Que esse aqui, Barão Vermelho, que narra a história deste personagem que se destacou pelas suas habilidades, né, de abater o seu inimigo, tá? E até que ele vai ter o seu avião abatido e vai ver os horrores causados pela guerra e por ele. Professor, isso você está dando spoiler, não é sinopse, que é muito incrível. O filme vai te chamar a atenção pelos efeitos especiais, né, ali das manobras que ele faz ali com o avião. Mas a narrativa do filme, não é, a proposta do filme, ela é incrível, muito firme. Esse filme que eu vou te indicar, pelo nome do diretor, você vai pensar assim, poxa, esse filme deve ser muito pesado. Realmente você sabe que quando a gente fala de Quentin Tarantino, não é, os filmes dele têm aquela carga, aquela violência, não é? Mas na maioria dos filmes ela é justificada. E esse filme aqui, que é chamado Django Livre, ele é incrível pelo contexto histórico dele. Qual é o contexto histórico? Imagina que você tem aí o sul dos Estados Unidos, que é antes do final do fim da escravidão no sul. Você sabe que os Estados Unidos fizeram a sua independência, mas o sul não acabou. O norte acabou com a escravidão, mas o sul continuou. Então você tem a história de um escravo, que é o Django, que ele vai trabalhar para um caçador de recompensas para encontrar criminosos procurados no sul dos Estados Unidos. E claro que o filme ele faz algumas denúncias de preconceito, de racismo, né? Que tem alguns personagens como o Leonardo DiCaprio, tem o Samuel Jackson, né, que tem umas falas bastante que dá para você utilizar até numa aula de história. Eu não vou te dar spoiler, que você vai ver quando o Samuel Jackson, não lembro o nome dele no filme agora, não é? Mas quando ele conhece o Django pela primeira vez, ele vê ele montado em um cavalo. E a pergunta que ele faz é muito preconceituosa. Então o filme tem esse contexto histórico que vale a pena você analisar, né, e assistir Django Livre. Aqui é uma dobradinha de dois filmes incríveis que narra a história da Elizabeth, né? A Elizabeth I, que no caso é Elizabeth Tudor, né? Que é esse aqui, né? Com o filme só Elizabeth, e tem a continuação dele, que é a Elizabeth, a época de ouro, que vale muito a pena você assistir, que esse filme, os primeiros minutos, né, vai mostrar a violência e a decadência do reinado da irmã da Elizabeth, que no caso é a Maria I, né, que é conhecida como Blood Mary, e aí pelo fato dela ser católica, ela fazia uma perseguição muito grande, né, aos protestantes. Então vale muito a pena você assistir esse filme aqui, tá? E o segundo dela, que também é incrível, tá bom? E o outro, que é esse aqui, que é Duas Rainhas, tá? Esse filme chegou a passar no cinema, infelizmente ficou pouco tempo. Não é a mesma atriz que faz o filme Elizabeth. Quem faz a Elizabeth é Cate Blanchett, e aqui quem faz a Elizabeth é a Margot Robbie, né? A Arlequina, para quem conhece, do Esquadrão Suicida, né? Então, no caso aqui, mostra, não é porque o título Duas Rainhas, porque vai mostrar a história da Mary Stuart,
que ela vai reivindicar o trono da Inglaterra, e quem é a rainha da Inglaterra é a Elizabeth Tudor. Então vale a pena você assistir, porque ali tem aquele jogo político, né? Aquela disputa amorosa. Tem que ter uma trama romântica também no filme, né? Para também chamar atenção. Mas vale a pena, é excelente, muito firme, os dois filmes. Chegamos no filme que eu gosto muito, e quando eu assisti, eu até estranhei quem era o ator principal, que no caso é o Jim Carrey. Que geralmente a gente tem uma visão, né, que o Jim Carrey ele só é um humorista, comediante, mas você sabe que se você acompanha a carreira dele, você sabe que ele é um artista bem completo. Ele tanto sabe fazer filmes de comédia, ele tem um drama, né, ele tem aquela coisa dramática muito forte. E um filme que eu sempre indico para os meus alunos, que é esse aqui, ó, O Show de Truman, O Show da Vida. Galera, em épocas de Big Brother, na sua 20ª edições, em reality shows aí que tem animais, pessoas, essas coisas todas, né? Todo tipo de reality show, esse filme ele te convida a fazer uma reflexão. Tá? Eu não vou te dar spoiler, que esse aqui nem pode, mas imagina alguém ter a sua vida registrada para milhões de pessoas desde o nascimento. Professor, só deu spoiler. Não, galera. Vale a pena você conferir esse filme, e te garanto que se você analisar detalhe por detalhe, você vai ver coisas religiosas aqui. Não é como se Deus estivesse, como se alguém fizesse um papel de Deus, como de um libertador, entendeu? Vale muito a pena. Você pegar aqueles canais do YouTube que mostram coisas que a gente não vê, não é? Que vai além dos filmes. E quando eu vi um desses vídeos, quando eu revi o filme, meu Deus, tem tudo isso mesmo. Né? Então vale a pena, né, pessoal? E aí, ele vai descobrir que ele está sendo filmado, cara, vale a pena, e te prepara para mexer um pouco aí com a sua cabeça, que ele é muito, muito firme. Chegamos no último filme, na verdade, filmes, tá? Baseado nessas duas obras aqui de Homero, gente. Ilíada e Odisseia. Você que já foi meu aluno sabe que eu adoro explicar as duas, né? Aquele slide cheio de efeitos especiais que eu faço aí, que eu faço lá na sala de aula, que é importante a gente mostrar a importância, né, do Homero até para a literatura, como essas obras dele influenciaram também várias outras histórias de Hollywood principalmente. Tá? Então, mas claro, não é uma vídeo de dica de livros, tá? Mas eu vou fazer, porque tem gente que me pede, tá? O resumo, não é? A resenha desses livros aqui, né? Na verdade, é um filme baseado na Ilíada, que é Helena de Troia. Este aqui. O que eu gosto desse filme... uma vez eu indiquei mas ele é antigo, não é filme velho. Eu digo, olha, gente, na minha humilde opinião, não existe filme velho, tá? Tem filme ruim e filme bom, né? Quando eu digo velho, em que sentido? Porque é da década de 80, década de 70, década de 50, né? Porque se a gente olhar, existem filmes da década de 80 que é muito bom, como por exemplo De Volta para o Futuro. Se você tentar fazer uma refilmagem desse filme e tentar adaptar, esquece, não é? Mas é um filme incrível, com uma história boa. É a mesma coisa quando eu falo Helena de Troia, não é? Porque a Helena de Troia, ela é um dos motivos que vai levar, né, o conflito entre gregos e troianos, porque também tem a parte da mitologia. Então, geralmente, as pessoas conhecem mais o outro filme, que é mais atual, é da década, se eu não me engano, ele é de 2005, que é Troia, do Brad Pitt. Mas, antes de eu falar dele, que eu só vou citar, porque eu não gosto desse filme,
tá? Mas é que as pessoas pedem para eu falar sobre ele, tá? Mas eu queria que você assistisse esse aqui, que ele vale a pena, é incrível, tá bom? O filme que as pessoas tá na mente, eu não vou tirar o crédito do filme como uma super produção de Hollywood, é verdade, né? As guerras, não é? Os efeitos especiais ainda estão bons, ainda, né? Ainda você consegue assistir, né? Que é esse aqui, Troia, que tem a versão do diretor. Aqui, não é? É uma dobradinha que tem, não é? No caso, Troia e o 300 de Esparta, tá? E no caso aqui, Troia, este aqui, que é do Brad Pitt, eu não sou muito fã, porque o diretor parece que ele não leu. Né? Primeiro que a Ilíada, ela não narra a guerra de Troia. A Ilíada, não é? Ela narra a fúria do Aquiles. Isso é bem interessante, são os últimos anos da guerra de Troia. Tá? Mas é bem interessante a gente saber que o diretor não leu. Não é? Aí nem quis saber. E outra, quando eu estava pesquisando, ele nem queria que tivesse Helena. Já fico pensando, já não tem os deuses aqui. É citado malmente os deuses gregos. Você que já leu Ilíada e já leu também Odisseia, não tem como você não falar dos deuses, né, olimpianos. Né? Então, no caso aqui, nesse filme, o diretor matou personagens que não morreram na história real, na história do Homero, e deixou viver aqueles que morreram. Ou seja, podre, horrível, não vale a pena não. Tá bom? Tá? Aí você pode estar perguntando, professor, mas tem algum filme que narre legal, que misture um pouco, não é? Os deuses? Tem. Eu já fiz um especial só sobre ele, que é esse aqui, ó, A Odisseia, não é? Que é uma produção do Francis Ford Coppola, que narra, no caso, a história do Odisseu, ou também conhecido como Ulisses, que os 30 primeiros minutos do filme mostra aí a guerra de Troia e depois as aventuras do Odisseu para voltar para sua terra, né, Ítaca, que é incrível, vale a pena. É claro que você vai ver esse filme, ele é da década de 90 e você vai ver, poxa, os efeitos já estão datados. Mas uma dicasinha, quando você for ver filmes desses períodos, vá com a mente aberta. Não vá com aquela ideia, é filme da década de 80. Não, porque às vezes, se você já tiver esse certo preconceito sobre filmes de outras décadas, você acaba perdendo a experiência. Eu, geralmente, quando eu quero pegar um filme da década de 70, década de 50, poxa, eu tenho que ver que ele foi, eu tenho que entender o contexto. Aí, claro, se eu assistir o filme, é claro que aí eu vou ter a minha opinião, mas não seguir. Ele é ruim, é velho, porque ele foi filmado numa década que não é a minha. Não é? Então não tem esse certo preconceito, você não tem esse preconceito com filmes. Então, pessoal, chegamos ao final dessa nossa playlist de filmes que vocês devem assistir, né, nas férias. Lembrando que eu vou criar também uma playlist de animações que tem o conteúdo, né, tem uma narrativa aí histórica, né, para quem gosta de assistir, né, animação nesse período agora, né, das férias escolares. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se você quer citar aí, quer dar uma outra dica, não é? Comente aí, né? Diga que filme também a gente pode assistir nas férias, né? Então não esqueça de curtir, tá? Assinar meu canal, compartilhar esse vídeo e até a próxima, pessoal. Tchau!